Glória a Deus e aleluia. Quero saudar todos os meus amados irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor. Quero neste momento, amados irmãos, me convidar ao encontro da palavra. Vamos ter um encontro com a palavra e meditar nela no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 9, que fala assim: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei, abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-á. Qual entre vós e o pai, que se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, ele dará ao lugar um peixe, uma cobra? Ou se pedir um ovo, dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que pede. Aleluias! Louvado e agradecido seja o Senhor. Amados, hoje vamos mergulhar um pouco dentro da palavra de Deus. Jesus está aqui nos incitando a orar, para que nós não venha esmorecer na oração. Jesus, o Cordeiro Santo, Jesus, antes de sua partida, ele nos tem dado esse ensinamento, para que nós venha sempre praticar. Quando os discípulos pediram a Jesus que ensinasse a orar, mais um pouco atrás, no texto, quando ele fala da oração do dominical, que Jesus nos ensina a orar, Jesus nos ensina todas as coisas. Jesus nos vem ensinar a amar, a perdoar, a perseverar, a nunca desistir. Agora, neste momento, ele vem nos incitar a orar, para que nós não venhamos esmorecer no meio de uma caminhada que muitas vezes é difícil, mas com o nosso Deus nada é difícil. Com o nosso Deus tudo é possível. Podemos viver uma vida saudável diante da presença de Deus. Somente Ele que pode nos doar esta vida. A palavra de Deus, quando Ele fala, por isso vos digo, pedi-vos e dá-se-vos-á, e buscai e acharei, batei-se e abri-vos-á. Oh, aleluia! Amados, a palavra de Deus, se nós pedirmos, quando nós pedimos algo, nós sendo filho, pedimos algo ao nosso Pai, muitas vezes Ele nos dá. A palavra de Deus vem nos falar que além de Ele ser mau, que o propósito, o coração do homem, ele é mau, por causa do pecado. Eles sabem dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial nos dará. Será que o nosso Deus, como o nosso Criador, como o nosso Pai Celestial, quando nos formou antes de nós existir, Ele nos chama pelo nome? Quando nós ainda éramos meras moléculas dentro da barriga de nossa mãe, o Senhor conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa caminhada, Ele sabe o que nós necessitamos. E Ele vem aqui nos instruir
a não desistir de orar. Porque muitos amados estão lutando, procurando, muitas vezes, trabalhar além do necessário. Além do necessário, às vezes muitos aí estão passando além do necessário de trabalho. E sabemos que nós somos humanos e temos nossos limites. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Jesus. A palavra de Deus fala também, amado, que Jesus falou que havia um juiz. E esse juiz era ruim, era mau, iníquo. Ele não atendia ninguém. Mas aquela mulher sempre atrás dele, batendo na sua porta, lutando sobre a sua causa, a perseverança, a luta. Ela sempre batia na porta desse juiz. Porém, ele sendo mau, ela de tanto bater naquela porta, o juiz ouviu a sua causa. Para você ver o motivo da perseverança, da não desistência, como contribui para o nosso bem. Falando das coisas espirituais, amados, exemplo de oração, Daniel, servo do Deus Altíssimo, que tem passado por várias coisas na palavra de Deus, por várias situações, por várias dificuldades. Quando foi para se ajoelhar para Nabucodonosor, ele não se ajoelhou. Quando foi para ser lançado na cova dos leões, também ele não se ajoelhou para nenhuma imagem de escultura, para ídolos, para dificuldade. Ele não olhou para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele sabia a quem ele servia, que mesmo dentro da cova dos leões, ele poderia ser salvo. Até na fornalha ele sabia que poderia ser salvo, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel. Para você ver, amados, que a persistência na oração abre-nos a porta do céu. Para que nós possamos se chegar mais a Cristo, temos que estar em oração, em vigilância. Antes de sua partida, Jesus disse: orai e vigiai. Muitos de nós fazemos planos e muitas vezes não dá certo, por falta de vigilância, muitas vezes por falta de oração, perseverança, fidelidade, comunhão com Deus. E o Senhor Jesus vem nos incentivar a orar. Podemos ver também Davi, o rei Davi, homem segundo ao coração de Deus, era um homem de oração. Ele fazia cantos para o Senhor Jesus, para o Senhor que reina e vive para todo sempre. Amados, o Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim, farás maior do que as minhas obras. Quando nós cremos em Jesus e trabalhamos para Ele, faremos maiores do que as obras que Ele fez. Aí a palavra de Deus fala, amado, que nós temos que buscar, pedir. Muitas vezes nós pedimos mal. Muitas vezes pedimos algo que não agrada a Deus, que não coopera para o nosso bem. Muitas vezes pedimos aquilo
E não acontece porque pedimos mal. Às vezes só para desfrutar em você mesmo, pelo seu próprio deleite. A palavra de Deus mesmo fala isso. Buscai quem nós temos buscado. Muitos aí estão buscando coisas terrenas. Sabemos que muitos estão aí, existe o reino das trevas e existe o reino da luz. Muitos vão buscar alegria em lugares que não é do agrado de Deus, como em terreiros de macumba, como outros lugares que eu não conheço muito bem isso, mas existem muitos outros lugares que muitos buscam, mas inutilmente, buscando algo que nunca vão ser alimentados, nunca vão ser saciáveis, porque o inimigo dá e ao mesmo tempo ele toma. Porque ele é enganador. Às vezes acontece isso. Por isso que nós, quando buscarmos, temos que saber quem nós buscamos. Temos que buscar o Senhor Jesus. Quando nós buscamos, Ele não, o Senhor, não é como um homem que se esconde, que foge. Jesus não é como um homem, Ele é Deus. Ele não rejeita a si próprio, Ele vela para cumprir a sua palavra. Olhe a promessa e achareis. Quando nós buscamos, nós achamos. A perseverança, a luta, não pode nos separar do amor de Cristo. Por isso que nós temos que buscar, bater perseverança, bater até o fim. Jesus fala também uma história de um certo homem que vai pedir um pedaço de pão ao homem de madrugada, altas horas da madrugada, aquele homem. E ele batendo, e aquele homem não atendia, somente ouvia, não me atribule, não me perturbe. Mas ele, a persistência, fez aquele homem abrir a porta, para você ver a persistência. E era somente amigo. Olha, para você ver, mas o único amigo é Jesus Cristo. Jesus é o nosso amigo verdadeiro. Aleluia. Aquele homem foi saciado. Por quê? Perseverança. Ele bateu, ele não desistiu, ele lutou, ele não parou no meio da estrada, ele não desistiu, ele perseverou até o fim. Olhe para você ver, existe aquelas maratonas de correr. O vencedor que chegar primeiro será o vencedor. Mas para nós ser vencedor, nós temos que chegar até o fim daquela corrida. É chamado vários. Mas sabemos que só vai existir um vencedor, que é aquele que chegar primeiro. Isto, amado, é a diferença, é não desistir. Vamos cansar, sabemos, somos homens, existe o cansaço físico, existe também o cansaço mental. Há
aonde o inimigo tem muitas vezes trabalhado na vida de muitos. Mas você tem que abrir os seus olhos espirituais, porque não podemos desistir. Porque existe um cansaço espiritual. Existe também um cansaço terreno, físico, do corpo. Mas não podemos desistir. Quem nos abastece é o Senhor Jesus. Quem nos dá força é o Senhor Jesus. Quem nos levanta é o Senhor Jesus. Amado, quando os discípulos do Senhor se encontravam com Ele, eles sempre o aprendiam com os passos de Jesus, os discípulos. Você é discípulo? Aprenda com a palavra. A palavra tem bastante coisas para nos ensinar. É a palavra de Deus. Por isso que muitos de nós precisamos ter um encontro com a palavra de Deus, a palavra da verdade, a palavra da vida. Ela que nos garante a vitória. Pedi, dá-se-vos-á. Amado, pedir é o primeiro passo que você pode dar. O primeiro passo que nós podemos dar é pedir. Mas pedir e saber como pedir. Saber que nós estamos numa vida com Cristo. E Deus, Ele não rejeita nada que os seus filhos pedem. Quando somos filhos, somos herdeiros da promessa. Nós temos o reino de Deus em nosso favor. Quando se tornamos filhos obedientes, alcançamos a bênção. Não podemos ser como o povo de Israel, outrora, que no passado caminhou com o Senhor, esteve ao lado do Senhor, lutou com o Senhor em batalhas. Mas muitos desistiram no meio da caminhada. Muitos endureceram a serve. Muitos se cansaram espiritualmente. Por isso que temos que estar disposto a servir ao Senhor a todos os momentos, em tempo e fora de tempo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É como a espada de dois gumes, que corta entre a alma e a medula. Ela é apta para ensinar e para corrigir o homem como deve andar. É a palavra de Deus. É a palavra que liberta. É a palavra que purifica. Amados, não vamos correr por coisas em vão, coisas passageiras. Vamos buscar aquele que vive e reina para todo sempre. Temos que buscar aquele que reina, aquele que vive. Não vamos ser como aqueles todos que ficaram, infelizmente, 40 anos no deserto e morreram no deserto. Muitos estão morrendo no deserto. Muitos de nós, amados, somos levados ao deserto. Ao deserto que eu quero lhe dizer, o deserto de nossas vidas, é as dificuldades. Não podemos morrer no deserto de nossa vida. Temos que saber bater na rocha, não ser como Moisés. Temos que saber bater na rocha,
Como é bater na rocha? É falar com a rocha que jorra águas vivas. Moisés bateu na rocha. A rocha representava Cristo. E ele só precisava falar com a rocha, porque ela ia mandar águas vivas. Não perca a tua bênção, porque Deus tem muitas bênçãos para te dar. Deus não é homem, como eu já falei. Ele ama o seu filho. E quando o seu filho pede, ele dá. Mas para isso temos que andar em concordância com a palavra. Amados, obedecer é melhor do que sacrificar. É uma verdade. A desobediência, quando nós desobedecemos, tem algo. Nos afastamos de Deus. A desobediência traz a queda, traz afastamento do Senhor. Por isso que temos que estar disposto a servir o Senhor todos os dias. Amado, não pare de orar, persevere até o fim. Olha aí, pois todo aquele que pede, recebe. Qual é o homem que pede e não recebe? Quando pedimos, recebemos. E o que busca, encontra. E o que bate, abrir-vos-á. A perseverança, a não desistência. Não deixe de bater na porta do Senhor em oração. Veja os exemplos de homens de Deus que foram vitoriosos na oração, na perseverança. Oraram sem cessar. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Jeremias, Zacarias, homens de oração. E Jesus tinha uma missão aqui na terra. A sua missão era de redenção. A missão de Jesus era resgatar aqueles que se haviam perdido. Por isso que Jesus morreu na cruz, pelo meu e os teus pecados. Ele rasgou a seda ao contrário. Aquela dívida a que nós devia, e a dívida era alta. Não tinha nada que nós pudéssemos fazer para ser pago, mas quando o Senhor Jesus veio à terra, Ele pagou esta dívida. A dívida do pecado foi cravada na cruz do Calvário. Não existe mais acusação. O inimigo se levanta, mas ele tem que cair. A luta vem, mas elas passam. Glória a Deus. As dificuldades vêm, mas elas passam. Olha aí, o próprio salmista falou: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Jabel, olha, homem de Deus, ele fez uma oração, que ele não queria aflição. Olhe o poder da oração, o poder da perseverança, o poder que Deus te dá na tua boca, no teu joelho. No reino espiritual, amado, existe uma luta. Todos os dias temos que lutar. É como uma luta diária. Jabel, ele orou ao Senhor e pediu para não passar por um mal e nenhuma aflição.
Assim o Senhor viu sua oração. Jabel não viu a aflição. Amado, porque o poder da oração Deus dela para cumprir sua palavra. Quando Deus ouve a oração de um homem, de uma mulher, Ele cumpre. Pode se levantar demônios, pode se levantar o inferno, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não precisamos ficar preocupados, porque as portas do inferno não têm poder sobre as nossas vidas. O inimigo se levanta, mas tem que cair. Não deixe a dificuldade te vencer. Não deixe a aflição deste mundo te vencer. Amado, tudo passa. Luta passa. Trabalho passa. Tudo passa. O tempo passa. Mas uma coisa que nunca passa é a palavra de Deus. E nunca muda. Permanecerá para sempre. Eu quero lhe dizer, amado, que o que você está passando vai passar. Deus não te enviou para o deserto para morrer no deserto, como muitos, mas esteja diante da presença de Deus. Bata na porta, busque ao Senhor. Buscar-me-ei quando me buscares de todo o coração. Quando nós buscamos o Senhor Jesus de todo o nosso coração, achamos Ele. Quando nós buscamos o Senhor de todo o coração, achamos. Ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo da verdade. A palavra de Deus fala mesmo isso. Qual dentre vós, se o Senhor, o Pai Celestial, vos dará o Espírito Santo, todo aquele que pedir? Peça o Espírito Santo de Deus na tua vida. Muitos estão lutando por algo, às vezes, passageiro. Peça uma coisa que permanece, o Espírito Santo de Deus na tua vida. Deus não botou nesta terra para tu morrer. Deus botou nesta terra para tu ser vencedor, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não desista da caminhada, olhe para o alvo. Olhe o exemplo de Maria e Marta. Olhe, Marta estava muito preocupada com as coisas terrenas, com as coisas passageiras, com as coisas temporâneas deste mundo. Muitos aí estão, amados, preocupados com coisas passageiras. Mas uma coisa é o suficiente para nós, é Jesus. Seja como Maria. Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é você servir a Deus. Servir a Deus 24 horas por dia. Nós temos que servir ao Senhor todos os dias. Todos os dias nós temos que pregar também. A nossa melhor pregação é a nossa vida. Todo dia prega. Não desiste de pregar a palavra de Deus na tua vida. A tua vida é uma pregação. Seja exemplo para a sociedade, para que muitos possam glorificar a Deus e reconhecer que Deus tem um poder na tua vida. Que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. Olhe a oração dominical. Quando ele
os discípulos pediram uma oração, pedindo para ensinar ele a orar. Jesus disse assim: Pai, santificado seja teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia, dai-nos dia a dia, perdoai os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixemos cair em tentação. Amados, uma oração tão verdadeira, tão simples, mas objetiva. Alguém, amado, para orar assim tem que ter uma intimidade com Deus sobrenatural. Se você vê, amado, os noticiários lá na África, Angola, nos países mais pobres e outros países também, Nigéria, muitos, antes de comer um pratinho tão pequeno, faz esta oração. Sabendo e confiando que Deus é maior do que aquilo. Que Deus é maior do que o problema que eles estão passando. Muitos de nós temos que abrir os nossos olhos. Que o que nós aqui passamos não é nada comparado ao que muitos passam. Eu quero lhe dizer, se você está de pé, se você está bem, glorifique a Deus. Se você falhou, se levante, erga a cabeça e ande com o Senhor em obediência. Não deixe a luta te vencer. Não deixe o pecado te vencer. Não seja escravo do pecado. Seja filho de Deus. Quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando o Filho de Deus nos liberta, verdadeiramente somos livres. Jesus tem muitas coisas para mudar, mas para isso tem que ser perseverante, lutar até o fim e não desistir. Neste momento, amados, eu quero lhe convidar para fazer uma oração, que esta palavra fique cravada dentro do teu coração, a palavra de Deus. Que todos os dias você venha meditar na palavra de Deus, porque ela é uma espada de dois gumes, ela corta tanto do lado e corta do outro. Ela que dissipa toda a trevas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai celestial, Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para dizer que Tu és o único Deus, o único Senhor. Ah, Senhor, Tu és o Deus que alimenta, Tu és o Deus que purifica, Tu és o Deus que tem todo o poder e toda a glória para todo sempre. Seja com cada um, Senhor, aquele que bate, Senhor Deus, que possa encontrar, Senhor, Ti, que possa encontrar abrigo na esponda, Senhor Deus, em Ti. Senhor, seja com Teu servo, ouve a oração do aflito, do necessitado, do atribulado, ouve a oração, Senhor Deus, daquele negligente, para que ele possa se chegar diante da presença de Deus e reconhecer esse como Salvador Jesus Cristo, para que ele possa também estar disposto a te seguir, que o Senhor possa abrir o entendimento daqueles que não te conhecem, possa dar visão aos cegos, possa levantar os paralíticos. Ó Senhor, faz a cura, faz o milagre. Ah, Senhor Deus, move as águas dessas vidas. Liberta, Senhor Deus, de toda a opressão. Liberta do álcool, liberta dos vícios das drogas.
Liberta, Senhor Deus, de toda a opressão do adversário, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus seja com cada um, Senhor. Que o Senhor seja comigo. Senhor Deus, porque, Senhor, temos que estar diante da Tua presença em espírito e em verdade. E não desistir, Senhor. Seja com cada um também, Senhor, para que eles não venham desistir, venham ficar até o fim, Senhor, porque grande será o galardão. Em nome de Jesus, coisa que eu te peço e te agradeço, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Que todos fiquem na paz do Senhor. Amém?